Gênesis, capítulo 37, versículo 36. Todo mundo achou? Amém? Mas que rapidez, hein? Para achar Gênesis. Que maravilha. Vou começar a pregar em Abacuque, Obadias, para ver se vocês estão na mesma rapidez. Diga assim comigo, declare assim comigo: eu recebo, tenho a mente de Cristo para entender e receber as palavras que alimentam o meu espírito, que falam o meu coração. Diga: Senhor, que as tuas palavras nunca venham me faltar, pois eu preciso delas para viver, não só hoje, mas sempre. Amém. Gênesis 37, 36 diz assim: enquanto isso, os mercadores de Midian venderam José a Potifar no Egito, oficial do faraó, comandante da guarda. Até aqui diga amém. Não feche a sua Bíblia, porque nós vamos continuar com a leitura da palavra de Deus. Pois na quarta-feira passada, nós meditamos no capítulo 37 de Gênesis, que conta a história de José. E eu li o último versículo do capítulo 37, na verdade, para pegar aqui um gancho e resumir para vocês sobre a história de José. E depois nós iremos continuar no capítulo 39 em diante. Amém, queridos? Amém. Pois bem, a Bíblia conta a história de José, do capítulo 37 de Gênesis em diante. E a Bíblia fala que José era o filho preferido do seu pai, Jacó. Jacó deu uma túnica colorida de destaque para José, diferente de todas as túnicas dos seus 11 irmãos. Os irmãos de José já não gostavam dele. Quando o pai dá uma túnica de destaque, a situação piora para o lado de José, porque os irmãos de José, eles ficam com ainda mais raiva, com ainda mais ódio de José. E como se não bastasse, José teve 2 sonhos, e ele fez questão de contar os seus sonhos para os irmãos. O primeiro sonho que ele teve foi o seguinte: ele diz que havia sonhado com feixes, inclusive com os feixes dos seus irmãos, mas só o dele ficava de pé. E quando ele conta isso para os seus irmãos perguntam para ele: vem cá, então quer dizer que nós vamos nos prostrar diante de você? José não fala nada. Mais à frente ele conta um outro sonho, agora na presença do pai e da mãe, e principalmente dos irmãos que odiavam ele. Ele diz assim: tive um sonho,
sonhei com o sol, a lua e 11 estrelas, e que o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. Jacó, pai de José, quando ouviu José contar esse sonho, perguntou para ele: meu filho, então quer dizer que eu, sua mãe e seus irmãos, nós iremos nos render, nós iremos nos prostrar a você? José não disse nem que sim, nem que não. José continuou calado. Mas esses eram sonhos que Deus havia sonhado para José. Deus prometeu para José em sonhos que o colocaria num lugar de excelência. Deus prometeu para José coisas grandes. E eu acredito que conosco não é diferente. Eu tenho a certeza que Deus tem sonhado sonhos extraordinários para a nossa vida. Para a minha, para a sua, para a vida de cada um aqui. Quer prova disso? Às vezes nós sonhamos acordados. Quem aqui nunca acordado começou a pensar em algo grande e extraordinário para a sua própria vida? Eu tenho certeza que todos nós já sonhamos acordado nesse sentido, de ver com os olhos espirituais bênçãos extraordinárias sendo derramadas sobre nós. Mas o problema é que quando a maioria das pessoas sonham alto, parece que dá um clique na mente delas. Elas têm mania até de sacudir a cabeça e dizer: isso não é para mim, isso não é para o meu bico, é muita coisa para mim, Senhor. Ah, quem dera. Tem gente que tem essa mania de dizer quem dera. Quando a pessoa abre a boca para dizer quem dera, é sinal de que ela não acredita em nada, nem em Deus. Ela acaba esquecendo que Deus pode tudo, e que tudo é possível àquele que crê em Deus. Pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, que cada bênção que Deus tem preparado para você se manifestará na sua vida no tempo dele. Amém. Tudo que Ele tem prometido para você vai se cumprir. Eu só peço à igreja que guarde a palavra que está lá em Romanos 8, 28, que diz que tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Voltando à história de José, os irmãos de José odiavam José, queriam acabar com ele. Mas como acabar com José? Ah, tem mais. José também era odiado pelos irmãos, sabe por quê? Porque ele era fiel ao seu pai. O pai dizia para José: José, vai vigiar os seus irmãos no campo. José vigiava todos eles, e todo dia trazia más notícias para o pai dos irmãos. Então a gente entende que os irmãos de José, nenhum deles eram flor que se cheirasse. Viviam no erro, viviam na falha, viviam desobedecendo ao pai, viviam fazendo tudo errado. E eles sabiam que José caguetava todos eles para o pai. E o ódio aumentava mais e mais no coração, no ser, na alma dos irmãos de José.
Certa vez o pai de José disse: vai lá vigiar o teu irmão, os teus irmãos, e traga-me notícias dos seus irmãos. Como de costume, José foi. Só que quando ele estava indo na direção dos irmãos, todos os irmãos de José estavam tramando contra ele. Fizeram uma reunião e disseram: vamos matar José. Vamos tirar ele de cena. Ele está pensando que é quem? Está pensando que é o Bambambam, o Todo-Poderoso, tal. Vamos tirar ele de cena, vamos matá-lo. O irmão mais velho de José, chamado Rubem, disse assim: não vamos matar o nosso irmão, ele é o nosso sangue, vamos preservar a vida dele, vamos fazer qualquer outra coisa, mas matá-lo não. Olha para cá, queridos, está vendo como qualquer coisinha desvia a tua atenção? Qualquer coisinha tira a pessoa do foco. Qualquer coisa faz com que a pessoa saia do foco. Preste atenção aqui. Olhe para mim. Olha para essa boniteza que está aqui. Você gosta, né? Estou falando isso para você distrair e voltar para o foco. Mas como eu estava dizendo, Rubem, irmão mais velho de José, tentou preservar a vida dele, porque os outros estavam querendo mesmo matar, acabar com José. E aí avistaram José vindo na direção deles. E a primeira coisa que um disse para o outro foi o seguinte: olha lá vem um sonhador, tipo com um ar de deboche. Em outras palavras, lá vem um sonhador, o sonho dele vai acabar hoje. A gente vai dar um jeito nesse infeliz chamado José. Assim deviam pensar os irmãos de José. E quando José se encontrou com os irmãos, a primeira coisa que eles fizeram foi arrancar a túnica de José. E consequentemente empurraram José num poço, sem água, vazio. Todo mundo aqui há de ouvir que todo poço é fundo. Se alguém cai num poço com água, a pessoa ela tem a chance de ser amortecida pela água e sofrer um dano menor. Mas um poço vazio, sem água, a probabilidade da pessoa cair e se quebrar todinha é de 99,9999, põe 9 nisso por cento. E foi o que fizeram. Empurraram José, depois de tirar a túnica dele, empurraram José no poço. E fizeram isso porque queriam se ver livre dele. Meu irmão, minha irmã, nisso tudo que aconteceu, José não se preocupou com nada. Sabe por quê? Porque ele tinha certeza que a sua vida estava nas mãos de Deus. Amém. E essa certeza que todo mundo aqui deve carregar consigo. Amém. De que a vida de cada um aqui está nas mãos de Deus. José estava tão certo, tão convicto, que quando tiraram a sua túnica e o lançaram, jogaram naquele poço,
ele permaneceu calado. Se de repente chegar aos seus ouvidos que alguém está tramando algo contra você, permaneça em silêncio. Entrega nas mãos de Deus. Porque os olhos de Deus não estão somente em nós. Os olhos de Deus também estão naqueles que são contra nós. José era um ungido de Deus. Você é uma pessoa ungida de Deus. E se alguém tocar em você, vai ter que prestar contas com Deus. Se alguém se levantar contra ti, por favor, não resista. Lembre-se, Deus está no controle de tudo, inclusive no controle da sua vida. Amém. José cai naquele poço, até que chegaram alguns medianitas, um grupo de mercadores de Midian, da terra de Midian. E quando esses mercadores passaram, os irmãos de José ofereceram José aos medianitas por 20 moedas de prata. E venderam José como escravo. José falou alguma coisa? José não falou nada. Absolutamente nada. Ele só observava. Aprenda a observar mais e falar menos. Você pode dizer isso para a pessoa que está do teu lado, diga para ela assim: aprenda a observar mais e falar menos. Porque tem gente que fala pelos cotovelos. É verdade ou não é? Tem gente que fala. Tem tempo para tudo, irmãos. Tem tempo para falar e tempo para ficar calado. Mas observe mais e fale menos. José não falou nada, José não disse nada, não questionou em nada o fato ocorrido com ele. Por quê? Porque ele tinha certeza que Deus estava no controle e estava dando tudo certo. É difícil de entender isso, né? Algumas pessoas têm dificuldade de entender isso. Como está dando tudo certo? Se os irmãos de José arrancaram a túnica dele, jogaram ele num poço, e depois tiraram ele do poço e venderam ele como escravo para os medianitas, como pode estar dando tudo certo? Meu irmão, minha irmã, Deus faz coisas na nossa vida, ou Ele permite com que algumas coisas aconteçam na nossa vida que na hora a gente não entende. Lá na frente a gente vai entender que Deus é Deus e Ele faz diferente do homem, para que às vezes alguns sejam confundidos e não entendam nada mesmo. Guarda essa palavra. Tudo está colaborando para o teu bem. Está dando tudo certo para você. Pastor, mas eu me deparei outro dia com um obstáculo. Tira os olhos do obstáculo. Pastor, olha, eu estou enfrentando uma barreira que o senhor nem imagina. Tira os olhos da barreira. Pastor, parece que nos últimos dias uma tempestade veio sobre mim e essa tempestade não cessa. Meu irmão, minha irmã, tudo nessa vida passa. A única coisa que não passa é a palavra de Deus, que nos garante a vitória todos os dias.
Bíblia diz que José foi vendido para os medianitas por 20 moedas de prata. E agora, como os irmãos de José vão fazer para dizer ao seu pai Jacó que José havia sumido? Você se lembra da túnica que eles arrancaram de José? A túnica de destaque, a túnica colorida. Veja como os irmãos de José eram maliciosos. Eu disse irmãos de José, diga comigo, irmãos de José. Eu não estou falando dos vizinhos de José. Eu não estou falando dos coleguinhas de José. Estou falando dos irmãos. Isso é para você ficar bem atento, porque tem irmãos maliciosos. Eles pegaram a túnica de José, escolheram um animal no campo, mataram o animal, mancharam a túnica de José com o sangue do animal derramado, e cheios de malícia chegaram para o pai e disseram: encontramos essa túnica, não é do seu filho? Eles nem disseram, não é do nosso irmão, não. Disseram para Jacó, perguntaram para ele: essa túnica cheia de sangue aqui, molhada de sangue de algum animal, é do seu filho? E Jacó reconheceu a túnica de José e chorou amargamente. Ele disse que iria chorar a morte do filho até ele morrer. Perceba como eram ruins os irmãos de José. Fizeram com que o próprio pai vivesse por um bom tempo com a consciência pesada, porque o pai poderia ter pensado: se eu não mandasse meu filho tomar conta dos outros filhos, nada disso teria acontecido. Às vezes, quando alguma coisa dá errado para a gente pensa exatamente assim: se eu não fizesse isso, nada disso teria acontecido. Se eu não fosse para lá, nada daquilo teria acontecido. Se eu não fosse para cá, eu poderia ter evitado isso ou aquilo. Meu irmão, minha irmã, lembre-se que a nossa vida está nas mãos de Deus. E é Ele quem faz tudo e todas as coisas. Nós lemos aqui que José depois foi revendido, foi parar na casa do oficial da guarda de Faraó na época, um homem chamado Potifar. Quando José chega na casa de Potifar, de uma certa maneira ele sente um alívio, porque ele está livre dos seus irmãos maus. E ele deve ter pensado: agora vai, é agora. Mal sabia José que muita coisa ainda estava para acontecer. E é isso que acontece com a gente sempre. A gente não pode ver uma luzinha no fim do túnel que fica logo animadinho. Ah, é agora. Na maioria das vezes não é. Aí da mesma maneira que a pessoa fica toda animadinha, ela murcha como um balão apagado. Leia comigo o capítulo 39 de Gênesis, versículo de número 1. Quando José foi levado para o Egito, foi vendido pelos ismaelitas, que o tinham levado
para lá ao egípcio Potifar, oficial do faraó e comandante da guarda. O Senhor estava com José e o abençoava em tudo o que fazia. E ele passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Dá uma paradinha aqui, irmãos. José passou o que passou, estava passando o que estava passando, mas a Bíblia diz: o Senhor estava com José. Receba que não sou eu, mas é o próprio Espírito Santo falando contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Não duvide, porque a tua vitória está garantida. Não desanime, porque muita coisa boa ainda vai acontecer para você. Não sou eu quem digo isso para vocês por mim mesmo, mas o Espírito Santo agora está falando conosco. Aliás, o Espírito Santo sempre fala conosco. Seja sensível à voz do Espírito. José chegou na casa de Potifar como um simples escravo. Era para ele estar quebrando pedra, era para ele estar virando massa no sol escaldante do Egito. Mas Potifar, quando olhou para ele, viu que ele era diferente. Você é diferente. As pessoas, quando olham para você, elas ficam incomodadas. A maioria. É porque nitidamente o brilho de Deus está na sua face, no seu rosto. Potifar colocou os olhos em José e ele deve ter dito: não, ele não vai pegar no pesado. Ele vai morar aqui na minha casa, vai morar comigo. Ele vai governar a minha casa. Mas a ideia de Deus era o quê? Que José governasse a casa de Potifar? Não. A ideia de Deus, o sonho de Deus era que José governasse o Egito. Mas como ele governaria o Egito se ele nunca teve uma experiência? Então o estágio para José era governar a casa de Potifar, para depois ele governar o Egito. Esse problema que você está enfrentando é apenas uma experiência de vida. Como assim, pastor? O que você está passando hoje, muita gente lá na frente vai passar o mesmo que você está enfrentando. E quando você se deparar com pessoas lá na frente que irão passar o que você está enfrentando hoje, lá na frente você não vai estar sofrendo ou passando o que você está passando hoje, porque você vai passar por essa prova. Amém. E aí você vai ter experiência de sobra para consolar, para confortar, para orientar, para aconselhar os que lá na frente vão passar o que você está passando hoje. Amém. Como é bom pensar dessa maneira. Nos alegra o coração, porque você procura aí vários lugares, várias igrejas. Quando uma pessoa está com um problema, logo é dito para você:
Isso é um demônio. Isso é o diabo. Isso é uma obra de macumbaria. Isso é uma feitiçaria braba que lançaram contra você. É o que dizem, é o que pregam por aí. Ou eu estou errado? Quando você medita, quando você pensa com a mente de Cristo, você entende que Deus está no controle, que tudo está colaborando para o seu bem. E que tudo que está acontecendo comigo, com vocês, Deus está atento a tudo e todas as coisas, porque Ele mesmo permite com que as coisas aconteçam. Eu costumo dizer que tudo nessa vida ou é com a permissão de Deus ou é segundo a vontade dEle. Lá atrás Deus sonhou para José, ou prometeu para José, ou fez com que ele sonhasse que ele seria governador do Egito. Mas como ele ia sair da onde ele estava para o Egito? Se os irmãos não odiassem José, ele continuava vivendo a vidinha que ele levava. Se os irmãos não vendessem José, a princípio para os medianitas, José não pararia no Egito, na casa de Potifar. Eu pergunto para vocês, tudo estava colaborando, sim ou não? Sim. Tudo estava colaborando, estava tudo certo. E a Bíblia diz que o Senhor estava com José e abençoava em tudo que fazia. Eu declaro que tudo que você fizer, bênçãos sem medidas virão sobre você. Aonde você colocar a planta dos seus pés, ali você será bem sucedido. Aonde você colocar a tua mão, vai ser para abençoar ou para receber a bênção. Você toma posse dessa palavra? Leia comigo o versículo de número 3. Quando Potifar percebeu que o Senhor estava com José e que o abençoava em tudo que fazia, José ganhou a simpatia do seu senhor Potifar, que o colocou como administrador de sua casa e confiou a ele tudo que possuía. No versículo 5 diz: desde o momento em que José foi nomeado administrador de sua casa e de todos os bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Receba aí, queridos. Ainda que a sua família não esteja na presença de Deus, tua família também será abençoada por causa de você. Pelo amor que você tem a Deus, pela fidelidade que você tem prestado a Ele, pelo louvor que você tem oferecido a Ele. Continuando, a bênção do Senhor estava sobre tudo que ele tinha, tanto nos negócios da casa como no campo. Assim Potifar deixou tudo o que tinha aos cuidados de José, a tal ponto que não se preocupava com nada. Agora preste atenção, a única coisa que Potifar resolvia pessoalmente era em relação à sua própria comida. José era formoso e atraente, diz a palavra, continue lendo. Certo dia,
a mulher do seu senhor, a mulher de Potifar, que era uma vigarista, que não valia nada. Certo dia a mulher de Potifar começou a cobiçar José e fez o seguinte convite: negócio é indecente aqui, hein? Está preparado? Sim ou não? Sim. Você já vomitou a religião? Ou a religião continua dentro de você? Porque tem coisas que a gente prega, que a gente fala, e tem gente que se escandaliza. Aqueles que se escandalizam, na maioria, é porque ainda tem a religião enraizada dentro de si. Mas aquele que bota para fora a religião e vivencia Cristo todos os dias com intensidade, não se escandaliza com nada. Amém. Entende sobre tudo. Olha o convite que a mulher de Potifar fez para José: vem para a cama comigo. Hã? Olha aqui, queridos, olha aqui para mim. Vou falar uma coisa para vocês com toda a convicção desse mundo. A mulher de Potifar não devia ser um canhão, não. Devia ser bonita, devia ser formosa, devia chamar atenção. Pastor, como é que o senhor fala assim? Ou por que o senhor fala assim? Você acha que o diabo tenta com bagulho? Hã? Não. Ele só tenta com coisa boa, ou aparentemente boa. Então vigia, para que você não fique iludido, para que você não fique iludida. Jesus disse para os seus discípulos: vigiai e orai. Vigia sempre. Fica sempre ligado, fica sempre ligado. Porque quando Deus tem um propósito na vida de alguém, o inferno também se levanta. Então você tem que estar bem ligado. A mulher de Potifar não era qualquer coisa. Como diz os mais antigos, devia ser um chuchuzinho. Como diz o paulista, devia ser da hora. É ou não é? Leia comigo aqui o versículo 8. Mas ele se recusou e disse a ela: o meu Senhor confiou a mim tudo que é dele. Ele nem sabe o que existe na casa, porque deixou tudo sob a minha responsabilidade. José diz assim: ó, ninguém nesta casa está acima de mim. Ele, presta atenção no que José disse para aquela sem vergonha: ele não me privou de coisa alguma, a não ser da senhora, porque a sua mulher. Olha a consciência de José: como poderia eu então cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? Versículo 10. A mulher não desistiu. Diga comigo: a mulher não desistiu. O diabo não desiste não, queridos. Ele insiste. Eu costumo dizer que o diabo é mais perseverante do que muito crente. Tem crente que persevera um pouquinho, não aguenta a pressão, já pula do barco. Mas o diabo não. Ele sabe que é derrotado, ele sabe que sua cabeça já foi esmagada. Ele sabe que cada um aqui pode todas as coisas em Deus que nos fortalece. Ele sabe disso tudo. Mas ele está sempre
tentando nos tentar, tentando tirar-nos do Espírito. Por isso, diga para quem está do seu lado assim: olha, vigia. A mulher não desistiu. Ela insistia dia após dia. Olha aqui. Todo dia fazia o convite. Vamos para a cama comigo. Aproveita, José, que o meu marido não está em casa. Ninguém precisa ficar sabendo. Isso aqui é bem atual. Como assim, pastor? Até nos dias de hoje, isso acontece. As pessoas são tentadas e caem em tentação porque quer. Porque todo mundo aqui sabe o que é certo e o que é errado. Fumar uma maconhazinha é certo ou errado? Errado. Cheirar uma cocaína, um pó, é certo ou errado? Errado. O diabo tenta, a pessoa faz se quiser. É ou não é? Vou perguntar só para os homens, só os homens me respondem, por favor. Só os homens, hein? Homens, cobiçar a mulher dos outros é certo ou errado? Errado. Ah, você sabe disso, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Estão de parabéns. E agora a pergunta é só para as mulheres. É certo cobiçar o marido dos outros? Também estão por dentro de tudo, hein? Que maravilha! Então veja, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Cai na tentação do diabo se quiser. José não quis. E ponto final. Aí eu vou abrir um parênteses. Teve um cara aí que quis. Acho que você já ouviu falar dele, um tal de Davi. Hã? Naquela época ele tinha um monte de mulher. Mas ele olhou para uma que ficou encantado. Mas ele não podia ter aquela mulher como sua mulher, como sua esposa. Por quê? Porque ela já tinha um dono. Quem era essa mulher? Betsaba, que devia ser outro avião. Devia ser um avião turbo, porque enfeitiçou Davi, que é ou não é? Ele olha para Betsaba tomando banho, acabou. Olha o que ele fez. Ele matou o marido da mulher, botou o cara na frente da guerra. Malicioso, foi malicioso. Aí depois que ele matou o marido da mulher, ele pensou: bom, ela não tem dono agora ninguém tasca, só eu, agora ela é minha. E depois ele pagou um alto preço por causa disso. Sofreu muito por causa do pecado que cometeu. Porque as pessoas pensam, quando elas vão, as pessoas pensam que enxergar. Antes de você cometer um erro, pensa nisso. Se eu errar, Deus vai estar vendo. A mulher todo dia tentava José. Eu acredito que ela já estava até numa intimidade com José e não chamava ele nem mais de José, mas chamava de Zé. Vamos, Zé! E a Bíblia diz aqui, olha no versículo 10. A mulher não desistiu.
Ela insistia dia após dia com José, mas ele se recusava a deitar-se com ela e procurava não ficar perto dela. Estava certo, não estava? Não ficava perto dela. Aí tem gente que diz: José estava correndo do diabo. Não, ele estava se prevenindo. Porque a gente sabe, todo mundo eu acredito que sabe, e já ouviu falar o que eu vou dizer agora, que a carne é o quê? Carne é fraca. Mas o espírito tem que ser forte. Todo dia a mulher tentando ele ia ficar perto dela para quê? Para se render à tentação? Ele resistiu à tentação, não ficando perto dela. Leia comigo aqui o versículo de número 11. Um dia José foi até a casa para cuidar dos negócios. Olha aqui, e nenhum empregado se achava presente. Versículo 12. Meu irmão, que mulher é essa, hein? Olha aqui. Então ela o agarrou pela capa e voltou a convidá-lo: venha para a cama comigo. Mas José fugiu, foi para fora de casa, deixando a capa nas mãos dela. Tudo isso aconteceu na vida de José porque uma grande bênção estava por vir. Você está entendendo que Deus está querendo falar contigo? O que tem acontecido contigo nos últimos dias não é à toa, é com a permissão de Deus. Deus está permitindo para ver se você realmente está apto a receber algo extraordinário que Ele separou para você e que vai entregar num breve, curto espaço de tempo nas suas mãos. Quem recebe essa palavra, diga: eu recebo essa palavra, e dá um grito de glória a Deus. Aleluia. Amém? O diabo tentou por várias vezes, até que a mulher agarrou José e ele fugiu dela, e ela ficou com a capa dele na mão. Versículo 13. Quando a mulher viu que ele tinha fugido e que estava com a capa dele, chamou os empregados da casa e lhes disse: vejam só, esse hebreu que foi trazido pelo meu marido para me insultar, entrou aqui, olha ela dizendo, entrou aqui e quis me forçar a ir para a cama com ele. Aí ela diz: olha que sem vergonha, mas eu gritei o mais alto que pude. Quando ele ouviu que eu gritava bem alto, fugiu, esquecendo a capa dele ao meu lado. Meu irmão, essa mulher, não vai rir do que eu vou falar, mas mesmo pedindo para você não rir, eu acredito que você vai rir. Eu acredito que quando essa mulher chegou, se ela foi, né? Eu acredito que quando ela chegou no inferno, o diabo deve ter falado para ela: aqui não. Nem o diabo quis. O diabo deve ter olhado para ela, deve ter dito: você? Não. Você vai bagunçar aqui no meu inferno para tu ver como era ela. A mentira é de quem? A mentira é de quem? Diabo. Diz para quem está do seu lado assim: olha, nada de mentir. Fale sempre a verdade, doa a quem doer. Glória a Deus.
Versículo 16: ela guardou a capa de José até que o seu senhor, o seu marido Potifar, chegasse em casa. Então contou ao marido a mesma história. Disse ela: esse escravo hebreu que você trouxe se aproximou de mim para me insultar, mas quando eu gritei por ajuda, ele largou a sua capa no meu lado e fugiu. Quando Potifar ouviu isso, que a sua mulher disse, foi assim que o escravo agiu comigo, ficou irado. E Potifar mandou buscar José e lançou José aonde? Na prisão, no lugar aonde ficavam os presos do rei. Olha aqui para mim, queridos. Caiu num poço sem água, foi vendido como escravo pelos irmãos, agora vai parar na casa de Potifar e sofre essa injustiça. Foi uma injustiça ou não foi? Porque Potifar só acreditou na história que a sua mulher contou, na trama de sua esposa. Ele acreditou só nela. E agora José é lançado na prisão, no cárcere. Que injustiça. Meu irmão, minha irmã, até quando nós sofremos injustiças, está tudo colaborando para o nosso bem. Mesmo quando sofremos injustiças, está dando tudo certo. Diga comigo bem alto: continua dando tudo certo. Amém, queridos? Está dando tudo certo. Se alguém aqui tem pedido justiça a Deus, para que Deus faça justiça na sua vida, fica tranquilo. Ele vai fazer justiça. Você não tem que se preocupar com isso, porque Ele está no controle da sua vida. Para a gente encerrar, e ele ficou na prisão, José ficou na prisão. Diga: José ficou na prisão. Mas mesmo ele estando na prisão, o Senhor estava com quem? Aonde você for, Deus está contigo. Foi para a prisão, mas o Senhor estava com José e derramou a sua bondade sobre ele, de maneira que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Assim, olha aqui, gente. Assim que o carcereiro encarregou José de cuidar dos presos que estavam naquela prisão, e ele fazia tudo o que era necessário fazer ali, o carcereiro deixou de se preocupar com o que acontecia na cadeia, porque José cuidava de tudo. E o Senhor estava com José, e o abençoava em tudo que fazia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, só aqui na Bíblia, só essa história, é só essa história que eu conheço de um carcereiro que chega para um preso acusado de estupro, dizer assim: toma aqui a chave do cárcere, preciso descansar, preciso tirar umas férias, José, cuida dos presos para mim. Só aqui. Já viu alguém fazer isso? Não. Toma a chave, José, está aqui, ó. Todo mundo, todos os presos estão sob sua responsabilidade, cuida deles aí para mim.
Mas por que isso aconteceu? Porque Deus era com ele. Meu irmão, minha irmã, não adianta. Por A mais B tentaram tirar José de cena e não conseguiram. Quantas pessoas te perseguem? Quantas pessoas desejam o teu mal? Quantas pessoas ficam torcendo todos os dias para você cair, para você ser destruído, para você ser destruída? E essas pessoas que te odeiam e que torcem para a tua derrota, elas só vão ficar na torcida, porque de hoje em diante, principalmente, irmãos, de hoje em diante, Deus vai fazer com que o sobrenatural dele aconteça na tua vida, e aqueles que te perseguem, aqueles que se levantam contra você, vão ter que confessar com a boca que Jesus Cristo realmente é o Senhor da tua vida, porque só Jesus Cristo tem poder, e o poder de Jesus opera dentro de você. Glória a Deus. Não se preocupa com quem está te perseguindo, entrega nas mãos de Deus, e você vai ver Deus agindo na tua vida de maneira sobrenatural, de maneira extraordinária. Amém, queridos? Amém. Nós vamos ficar por aqui hoje, mas vamos dar continuidade a essa mensagem no domingo que vem. Eu espero que todos vocês estejam aqui no domingo que vem, para ouvir o desfecho dessa história. Se Deus falou hoje contigo, eu acredito que falou, domingo que vem Ele quer continuar falando, através dessa palavra, através dessa mensagem. José agora está na prisão, mas não adiantou prender José, não adiantou nada cometer injustiça contra ele. Meu irmão, minha irmã, não desanima, não esmoreça, manda essa depressão embora da tua vida, manda essa tristeza cair por terra do teu coração. Acredite, você não veio hoje aqui à toa, por um acaso ou por simples coincidência. Está tudo colaborando para o seu bem. Deus te trouxe aqui hoje para mostrar para você que não tem nada dando errado na tua vida. Mas como não, pastor? Nada está dando errado, está dando tudo certo. Mas eu já passei por isso, por aquilo outro. Ei, para de olhar para trás, olha para frente, segue em frente, creia no Senhor teu Deus e estareis seguros. Creia no profeta que está aqui pregando para você, e você vai prosperar, você vai ter sucesso. Porque eu não sei da vida aqui de ninguém, mas Deus sabe da sua vida. Às vezes eu prego coisas aqui que eu nem sei porque eu estou pregando, mas Deus sabe. Porque as palavras que saem desse púlpito aqui não saem de mim, mas do Espírito Santo, que não está só em mim, mas que está em cada um de vocês. Então domingo que vem, por favor, não falte, para a gente ter o desfecho dessa mensagem, a segunda parte dessa mensagem, que é de suma importância para a vida de cada um aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria que você ficasse de pé aí no seu lugar, um minutinho, e daqui a pouco nós vamos participar da ceia. Fiquem de pé, fiquem de pé, em nome de Jesus. Feche seus olhos, coloque as suas mãos no seu coração, eleva o teu pensamento a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus,
Eu peço a Ti nessa hora que toque no coração, na mente de cada um. Eu acredito que a Tua palavra nos limpou nessa hora. Todos que aqui estão com o coração limpo, diante de Ti, na Tua presença. Às vezes eu prego, Senhor, mas não sei, de fato, o que cada um aqui tem enfrentado. Talvez haja pessoas aqui que não estão aguentando mais ser perseguida. De repente no nosso meio, Jesus, tem pessoas que não aguentam mais tanta humilhação. Mas meu irmão, minha irmã, eu quero ser canal de bênção para a tua vida. E eu quero declarar, eu quero dizer para você que toda humilhação para a tua vida está caindo por terra nessa hora, em nome de Jesus. Vai prevalecer a palavra que diz: os humilhados serão exaltados, aleluia. Deus vai colocar você num lugar de excelência. Deus vai fazer algo extraordinário na nossa vida. Agora não fique ansioso, ansiosa por isso. Apenas creia. E se aos olhos naturais tudo aparentemente continuar dando errado, lembre-se, não tem nada dando errado. Está dando tudo certo. Para você chegar aqui onde você está, você já passou por muitas coisas lá atrás. E se você não passasse pelo que você passou lá atrás, talvez hoje você não estivesse aqui. Mas você está. Porque Deus tem algo maravilhoso para você. Todos nós que aqui estamos, Senhor, estamos edificando a nossa vida na rocha, na Tua palavra. Essa é a igreja de Cristo. A igreja verdadeira. Vem o temporal, vem as enchentes, que batem com ímpeto contra essa igreja. Mas essa igreja não cai. Ela não desmorona. Porque tem alicerce. Porque todos estão firmados na palavra. Aleluia. Senhor Jesus, eu creio que o sonho que o Senhor tem sonhado para esse irmão, para essa irmã, vai se concretizar, vai se materializar. E se alguém aqui já havia enterrado, se alguém aqui já havia sepultado o seu sonho, ou os seus sonhos, Deus está ressuscitando cada um deles. Senhor, enche esse coração de esperança, que a fé que há em cada um venha dobrar em si, e que cada um aqui carregue consigo o espírito de perseverança, e que essas pessoas que aqui estão tão amadas pelo Senhor, que essas pessoas façam como José, que elas façam como José. Vem a perseguição, e José não fala nada. Vem a humilhação e ele não fala nada. Vem a tentação, ele não fala nada e resiste à tentação. Vem a injustiça sobre a vida dele e ele não reclama, ele não murmura. Ele continua firme em Deus. Que estas pessoas tomem José, Senhor, como exemplo, nesse sentido da vida. E que toda sorte de bênçãos
seja derramada sobre todos, em nome de Jesus. A igreja diga amém, amém. E dá um aplauso forte. Podem sentar, queridos, em nome de Jesus. Podem sentar. Glória a Deus. Glória a Deus.